Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma bomba que acabou de ser divulgada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americanos, tá? O pessoal está investigando que 3 executivos sêniores da Pfizer teriam adiado o resultado dos testes e a produção da vacina até depois das eleições de 2020. Vamos lembrar do caso, né? Quando teve a pandemia em 2020, era ano de eleição. O Trump estava muito forte até então. A pandemia foi um dos motivos que fez o Trump perder aquela eleição. Por vários motivos. Primeiro, porque, lógico, nenhum chefe de Estado ficou bem por conta da pandemia. Uma pandemia é uma tragédia nacional, e por mais que o chefe de Estado possa fazer pouca coisa com relação a isso, ele acaba levando a culpa nessa história. Isso prejudicou não só o Trump lá nos Estados Unidos, mas o Bolsonaro aqui no Brasil, prejudicou líderes de Estado no mundo inteiro. Mas, além disso, lembra que a eleição lá nos Estados Unidos acabou sendo uma série de gatilhos do pessoal poder votar pelos correios e não sei o que lá, o que pode ter levado a fraudes adicionais, né? E agora descobriu-se que a vacina poderia ter sido liberada em outubro de 2020. Lembra, a vacina foi liberada em dezembro de 2020, depois das eleições de 2020, que elegeram o Biden em novembro de 2020. Agora a gente tem cartas dizendo que 3 executivos sêniores da Pfizer teriam atrasado de propósito para depois das eleições com o intuito de prejudicar Trump na eleição de 2020. Tá bom para você ou quer mais? Essa notícia foi sugerida por Operação Warp Speed e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, eu não acredito que o vírus tenha sido liberado de forma intencional. Algumas pessoas falam isso. O objetivo seria justamente tirar Trump do poder. Acabou sendo usado como de forma secundária para ajudar a tirar o Bolsonaro das eleições de 2022, mas o grande objetivo seria tirar o Trump do poder lá. No primeiro governo do Trump, ele já teve muita briga, tanto com o Deep State americano quanto com a China. Então pode ser que a China tenha liberado esse troço de propósito para causar a pandemia, mas eu não acredito nessa hipótese. Por quê? Porque liberar um vírus, meu amigo, é uma coisa que você não tem controle. Isso poderia ter dado uma pandemia como a que deu pra gente, né? Realmente uma pandemia muito séria, morreu muita gente, coisa e tal, poderia ter sido 1000 vezes pior. Poderia ter sido uma catástrofe mundial e morrido todo mundo e coisa e tal. Então, assim, é uma coisa difícil de você prever isso. Eu não acredito que o pessoal teve coragem de fazer isso. Que saiu do laboratório? Saiu, mas provavelmente foi um acidente. Agora, o que aconteceu esse acidente, que a esquerda logo resolveu lucrar em cima desse acidente, eu não tenho dúvida nenhuma. Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, como via de regra no mundo inteiro, né? Então vamos relembrar o que estava acontecendo. O mundo lá em 2019, 2020, a direita estava numa onda crescente, ganharam várias eleições em vários países. O Boris Johnson estava muito bem lá na Inglaterra, o Trump estava muito bem nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, então todo mundo contente e satisfeito com a subida da direita, com exceção, evidentemente, da política tradicional, do pessoal esquerdista que estava preocupadíssimo. Ficaram apavorados, porque de repente perceberam que não conseguiam mais controlar a população como controlavam antes, né? E aí surgiu a pandemia, e aí eles resolveram aproveitar a pandemia para tentar usar isso politicamente para evitar a reeleição do Trump, evitar a reeleição do Bolsonaro, evitar, enfim, jogar a lama em todos os políticos da direita no mundo todo, né? Não foram só os políticos da direita que foram prejudicados, todos os políticos, em última análise, acabaram sofrendo com a pandemia, mas a verdade é que a imprensa deu um jeito de criticar principalmente o pessoal da direita. E o curioso é que lá nos Estados Unidos criticaram o Trump, embora tenha sido o Trump que tenha feito a tal Operação Warp Speed. Vocês lembram que foi a operação justamente de fazer a vacina. Essa vacina foi desenvolvida pela Pfizer, mas com financiamento do governo americano, com um monte de ajuda do governo americano, né, para fazer essa vacina o mais rápido possível. E a vacina teria um efeito tranquilizador enorme, porque uma vez que você tem a vacina, aquele pânico que as pessoas estavam sentindo, aquele medo que as pessoas estavam sentindo, diminuiu sensivelmente, né? A doença em si, eu continuo achando que a vacina fez muito pouca diferença no final das contas, tá? Se você reparar o número de casos e o número de mortes de Covid, você vai ver que tudo caiu antes
da vacina estar pronta, estar aplicada em um grande número de pessoas. Então, a vacina não deve ter feito tanta diferença assim. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do efeito placebo, de você se sentir mais seguro, eu tenho certeza que sim, a vacina tranquilizou muita gente no final das contas, e isso não deixa de ser uma coisa positiva, né? O efeito do pânico social é um efeito nocivo também, né? E, pois bem, o House Judiciary, que é o comitê judiciário lá da Câmara dos Deputados americana, anunciou que está fazendo uma investigação sobre 3 executivos da Pfizer. Está aqui, ó. A GSK informou ao comitê que o Dr. Dormitzer disse a seus empregados que no final de 2020, 3 dos principais diretores sêniores da pesquisa e desenvolvimento da Pfizer estiveram envolvidos em uma decisão para deliberadamente reduzir a velocidade dos testes clínicos, de forma que eles não fossem completados antes da eleição presidencial daquele ano. No momento que os testes clínicos foram completados, a vacina estaria pronta para ser usada no público. E ela já estava sendo produzida antes mesmo, tá? Só que só poderia ser aplicada no público depois de terminados os testes clínicos. O pessoal segurou até o fim da eleição, até o Biden ganhar do Trump a eleição americana, para só então anunciar o resultado dos testes clínicos. Está aqui a carta que o pessoal fez, e tem um estudo que o pessoal estava publicando aqui, falando justamente sobre esse tipo de coisa, mostrando aqui as correspondências entre eles, mostrando as fases aqui. Começaram os testes aqui eles concluíram o ponto mediano, ou seja, a mediana foi no dia 1º de setembro. Em tese, a conclusão seria em outubro. Em outubro, eles teriam já a conclusão dos testes clínicos da vacina da Covid. Se tivesse em outubro esses testes clínicos, poderia ter começado a vacinação em outubro mesmo, porque eles já estavam fabricando a vacina em paralelo com isso. Se tivessem terminado esses testes em outubro, teriam poupado a vida de um monte de gente, que o pessoal teria recebido a vacina. O pessoal que morreu entre outubro e dezembro de 2020 não teria esse problema lá nos Estados Unidos. Lembrando que lá nos Estados Unidos a vacina foi disponibilizada em dezembro de 2020. Aqui no Brasil, em janeiro de 2021. O Brasil foi um dos primeiros países a receber a vacina. O pessoal da esquerda adora dizer que não, que Bolsonaro atrasou a vacina no Brasil. Não atrasou nada. O Brasil foi um dos primeiros países a receber a vacina depois dos países que fizeram a vacina, né? Então, chegou logo em 2020, já teve 2 vacinas aqui no Brasil, a Coronavac e aquela lá da Inglaterra, que eu esqueci o nome agora, né? Mas as 2 já tinham no Brasil, em janeiro de 2021 já tinha essas vacinas aqui. Então, assim, não teve atraso de vacina nenhuma aqui no Brasil. Agora, será que se a Pfizer tivesse concluído os testes em outubro, não teria salvado um monte de gente? Talvez teria, né? O que estão dizendo aqui, essa investigação tem por objetivo esclarecer isso. Aparentemente, os executivos da Pfizer decidiram segurar os resultados para não ajudar o Trump na eleição. Se a população tivesse recebido a vacina antes, olha, 2 coisas positivas. Primeiro, que ia estar todo mundo mais tranquilo, né? Certamente muita gente ficou preocupado com a questão da Covid na época das eleições, e teve que votar por distância, teve aquele negócio de voto pelos correios e não sei o que lá, né? E outra coisa, iriam agradecer o Trump, porque foi o Trump que fez a vacina, foi o Trump que fez a operação Warp Speed para fazer essa vacina rápido, né? Enfim, por mais que eu continue achando que essa vacina teve muito pouco efeito no final das contas, isso seria uma tranquilidade psicológica que certamente ajudaria o Trump e diminuiria o caos social na época da eleição. Isso faria diferença no resultado das eleições? É o tipo da coisa que é impossível de saber, não tem como saber, como é que seria o resultado se tivesse A ou B. É a mesma coisa que eu falo aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos fizeram campanhas contra a direita aqui nas eleições. Fizeram. Para mim está mais do que claro. O STF, o TSE, botou o dedão na balança lá, censurando só um lado da discussão política e o outro lado não fazendo nada. Isso foi um absurdo. Isso seria motivo sozinho para cancelar a eleição e fazer outra eleição. Mas a verdade é que a gente não tem como saber. Será que se não fosse isso, o Bolsonaro teria ganho ou não teria ganho? Não dá para saber. Será que o Trump teria ganho se tivesse a vacina antes? Não dá para saber. Mas o fato é que indica que esse pessoal agiu para atrapalhar o Trump. E pior,
para atrapalhar o Trump e para matar muita gente. Esse pessoal que chama a direita de genocida, no final das contas, pode ter contribuído exatamente para piorar muito essa situação, né? Aqui, ó, aqui o pessoal está falando aqui sobre a coisa, como é que foi o contrato, o teste. Tem o pessoal falando aqui, ó, que no final das contas estaria pronto em outubro, desculpa. Em outubro estaria pronto esse teste, que eles poderiam fazer já em outubro, começar a aplicação da vacina, e, no entanto, esperaram até passar as eleições, o Trump perder as eleições, e aí sim anunciaram que a vacina estava pronta, que podia vacinar o pessoal. Ou seja, o pessoal, se isso aqui for verdade, o pessoal da Pfizer deliberadamente matou gente para garantir que o Biden ganhasse a eleição em 2020. Eu não sei, estou investigando, não temos um resultado concreto ainda, mas isso daqui é uma coisa que pode ser investigada. Se teve realmente e-mail desse pessoal, se esse pessoal realmente discutiu isso, se os dados mostram que já teria essa vacina em outubro e o pessoal fez jogo mole, né, fez corpo mole para só liberar a vacina depois, foi exatamente isso que aconteceu no final das contas, né? Então, é o que eles estão dizendo aqui que seria o problema dessa história toda. Vão confirmar isso? Não vão confirmar isso? Não sabemos, né? Mas o fato é que poderiam ter... surgiu essa suspeita de que adiaram a liberação da vacina por causa disso. Já pensou, cara? Olha a merda, se isso for... Eu não duvido não, eu não duvido mesmo. Como eu falei para vocês, o pessoal da esquerda estava apavorado com a direita ganhando, decidiram fazer tudo o que podiam e mais algumas coisas que não podiam para trazer a esquerda de volta para o governo. E detalhe, e acabaram perdendo, perceberam que não conseguiram nada. O Biden ganhou a eleição, é verdade, mas não conseguiu mudar a cabeça das pessoas nos Estados Unidos. O Trump voltou agora. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Fizeram tudo que podiam para o Lula ser eleito em 2022 e coisa e tal, para tirar Bolsonaro a qualquer custo, porque achavam que tirando o Bolsonaro iam acabar com o bolsonarismo, que o bolsonarismo é só um gabinete do ódio do Bolsonaro disparando fake news e coisa e tal. Não estão percebendo que isso é um movimento muito mais amplo, muito mais de base da população brasileira, e não vai mudar nada. O Lula vai cair em 2026, vai voltar ou o Bolsonaro, ou alguém ligado ao Bolsonaro, rapidamente o STF vai ser nosso, e aí rapidamente o Bolsonaro vai poder concorrer de novo, e o Bolsonaro vai voltar nesse negócio. Esse pessoal pode ter matado gente para conseguir botar a esquerda de novo no poder. Esse pessoal é bem capaz disso, tá? Eles nunca tiveram problema em matar gente para botar a pauta esquerdista deles no poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.